um do outro, né? Vamos iniciar agora. Ah, tá bom. Deu um delay ali, só um pouquinho. Tu que manda. Eu aviso vocês assim que... Estamos no ar. Pá, beleza. Gente, tudo bom? Bom dia a todos aí, boa tarde para quem já está de tarde. Prazer hoje conversar com o Fausto da Pipe Run, além do amigo, um grande cérebro aí de vendas que temos aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem e além disso, o nosso fornecedor atual da Infratel, do nosso CRM, melhor CRM de vendas do Brasil, quiçá do mundo. Faustinho, obrigado por se juntar a nós e vamos falar hoje um pouquinho de processo de vendas e segurança, né, meu amigo? É isso aí, cara. Obrigado. Eu vou agradecer aqui a galera todo mundo da InfraTI pelo evento. Obrigado pelo convite. Agradecer o Bruno, o Augusto, a galera que operacionalizou esse evento aqui. Sem eles a gente não tinha, É verdade. não estaria aqui hoje, né? Essa galera tá botando a mão na massa aí. Como eu tô fazendo poucos webinários, é só uns 2, 3 por semana, né? Sim. Então é bastante, é uma corrida. Cada semana tem um assunto novo, cada semana é um processo novo. Na semana passada eu tive 3 webinários, um privado para toda a rede da Stone, um outro aberto falando sobre vendas e como é que a gente fez para escalar 1.000 clientes em 3 anos no Pipe Run. Foi bem legal. Hoje a gente vai fazer essa cruzada, né? Segurança e vendas. Cara, esse é um assunto muito bom para a gente conversar, né? Muitas empresas, às vezes, em função da necessidade de vendas, acabam passando por cima de muitas regras de segurança. E, às Exato. vezes, muitas regras de segurança travam o processo de vendas, né? Então, é sempre um conflito de interesses ali entre o CMO, o cara do marketing, o CSO, o head de vendas, agora o DPO, né? Antes era só o CIO, temos que nos agora tem preocupar com os dados, né? Onde que estão os dados, que dados que nós temos, como que nós armazenamos ou não armazenamos os dados. Gente, ficou mais complexa a nossa vida, Fausto. Mas assim, na complexidade também se tem oportunidades, né? Então acho que a gente tem aí um caminho bem legal para percorrer em adaptar, né, processos de venda, né, para essa nova realidade. Acho que mudou tudo mais uma vez e dessa vez de forma abrupta, né? Não, ninguém pôde prever essa mudança aí trazida pela pandemia, e acho que os processos de venda mudaram, né? Não dá mais, ou tá muito difícil para ir tomar aquele cafezinho, né? Com o cliente para fazer o relacionamento. Então todo mundo acabou virando vendedor interno, né? Todo mundo está vendendo por videoconferência, a cota não diminuiu, né? O número tem que ser feito, as empresas têm que continuar. E, aliás, em alguns casos a cota até aumentou, eu diria, porque, né, teoricamente agora, segundo algumas pessoas, a gente tem mais tempo para fazer reunião com o cliente, a gente consegue, não perde tempo no trânsito, não perde tempo em outras atividades paralelas e temos mais, o nosso dia comporta mais reuniões. Não sei, pode ser que seja uma verdade, não sei se elas são. Se a gente tem que mudar o processo para tornar essas reuniões tão efetivas quanto a gente, né, costumeiramente fazia quando presencial. E A nesse gente teve uma cenário, né? mudança cara. Nesse cenário a gente teve uma mudança, assim, e esse é nítido, assim, né? Quando ali no início de março todo mundo foi para home office, né? E a gente tem quase 10.000 vendedores no Brasil que usam o Pipe Run, então é uma galera, né? A gente via algumas empresas demitindo naquele primeiro susto, assim, né? Viu outras empresas que continuaram seu ritmo de contratação, né? E o mais interessante foi entender que a gente poderia contratar pessoas de outros lugares.
Uma coisa que não verdade. era a realidade, né? Sim, sim. Então, eu tenho funcionários hoje em Florianópolis e tenho funcionários hoje em Curitiba, né? Sim. Agora está entrando mais um time aí na operação, então vai ter gente lá de Fortaleza, né? Vai ter gente de São Paulo, gente de Minas Gerais, então a gente não tem mais aquele Fronteiras, né? negócio de fronteiras, né? Então hoje eu Sim. disputo, assim como acontece aqui no Brasil, né? A gente também tem processos de fora do país, né? De fora do país. Uhum. Então eu tive um webinário há 3 semanas atrás com a Egoi, e o time da Egoi estava em Portugal. E Uhum. a gente fazendo um webinário falando para empresas brasileiras e portuguesas sobre CRM, sobre vendas e o desafio, né? E uma das Uhum. coisas que pegou muito, né, nesse processo, até a gente teve que fazer um pequeno ajuste no item de segurança que a gente já tinha no CRM de datas e de acesso, foi uma grade de horários que o cara vai poder acessar o sistema. A Sim. legislação trabalhista no Brasil, ela é Não, bem não, rigorosa, certamente não, né? não está adaptada a essa, Nada, né? apesar da última, né, reforminha Nossa, trabalhista ali, não chegou a pegar esse ponto, realmente não tá muito claro. Isso foi uma grande dúvida, né, na época da reforma trabalhista, né, sobre até contrato, e agora novamente, né, e aí, mudaram os contratos dos funcionários agora para trabalhar home office. Eu acho que a gente ainda vai ver o impacto disso, né? Quando algumas empresas retornarem, algumas já estão falando em retornar só em 2021, ou quiçá até não retornar, né, mais para o modelo on-premises, todo mundo home office. A gente vai sentir os impactos aí Vamos ver como é que a justiça trabalhista também olha isso, né, com o devido cuidado, para, né, coibir os abusos, né? Eu acho que essa é a função da justiça trabalhista, coibir os abusos, mas também olhar que é a nova realidade, né? As empresas tiveram que se adaptar e como tu disse, muitas empresas mantiveram os seus funcionários mesmo com momentos de incerteza, mesmo com esse momento de incerteza grande, muitas contrataram gente, aproveitaram esse momento para buscar no mercado pessoas que estavam, né, que acabaram infelizmente perdendo seus empregos, altamente qualificadas e que foram recontratadas por companhias que já tinham esse mindset mais digital e já tinham feito mais essa transição, já estavam mais preparadas, né? A gente tem aí até um exemplo, tu comentou do Pipe Run, mas a própria a Zenvia, né, do nosso amigo Cássio aqui no Rio Grande do Sul, é uma empresa também que contratando bastante gente, comprando outras empresas, aproveitando também esse cenário de incerteza para crescer. Eu acho que aí o apetite a risco de alguns empresários de algumas empresas é interessante de ver nesse momento. Em compensação, o apetite ao risco de segurança, eu tenho me questionado bastante, né? O nosso dia a dia aqui, né, Fausto, uma dos pilares que a gente trabalha é a área de segurança de informação. E aí a gente tem se perguntado para todos os nossos clientes e alguns, e também em algum webinar ou em alguma reunião que a gente tem feito com alguns líderes empresariais, dizendo assim, gente, e segurança é um tema que está na cabeça da alta liderança das companhias, e eu estou falando aí desde empresas pequenas a grandes companhias, né? A gente está sabendo, a gente está num momento onde os dados dos nossos clientes, dos nossos negócios, né, todos os dados basicamente da nossa empresa estão, né, trafegando aí em notebooks que estão na casa das pessoas. Muitos deles é o único computador da casa, onde então o filho está usando para fazer a aula, né, acompanhar a aula de forma remota, usando aplicativos de mercado, muitas vezes com falhas conhecidas de segurança, talvez ali com um Excel
do pai aberto com a planilha financeira da companhia, e aí isso tem que estar na agenda E o filho fazendo live com a escola, né? fazendo live com a escola, exatamente. Então, assim, a gente né, programou aqui para a nossa agenda falar um pouquinho de alguns fatores aí, de alguns principais fatores de ameaça, né, aí de segurança. E eu te diria assim que já era e continua sendo, no meu entender, né, o fator humano a maior ameaça da segurança. É aquela senha que está no post-it no notebook, é aquela senha password 1234. Só que agora a escala dessa ameaça que em muitos casos, em muitas companhias estava limitada ou tinha um pouco mais de limite por causa do acesso físico à máquina que estava lá na empresa, então tu tinha aí uma barreira física que aumentava um pouco a segurança ou a sensação. Agora não tem mais essa barreira. Então, se o cara levar para casa uma máquina com um notebook com a senha anotada no post-it, qualquer um que frequente a casa, às vezes até uma outra pessoa que, né, mora na casa Salva no da browser, pessoa, né, cara? salva no browser, a senha no browser, exatamente. Então, mesmo inadvertidamente ali, uma criança fazendo algum acesso tranquilo, nada malicioso, acaba compartilhando essa informação com quem não deve, né? Então a gente está vendo aí não é um surgimento de ferramentas, porque as ferramentas já estavam disponíveis, né? Mas o que a gente está vendo são muitas empresas agora, passado, né, aqueles primeiros 2 meses ali de março, abril, onde a correria foi para bota todo mundo em casa, compra notebook, compra cadeira, dá um jeito de botar para subir, bota link de internet, paga a internet pro cara, mas agora eles opa, peraí, vamos olhar um pouco mais com mais de cuidado para isso, e a gente tem visto um aumento significativo das conversas, né, sobre segurança da informação em todos os segmentos, né, todos os segmentos de negócio, porque está todo mundo em home office mesmo. A gente tem um caso aí, um cliente de varejo, que o cara, entre aspas, digitalizou o negócio dele para vendedor tudo vender de casa, de forma super rápida. Já era uma coisa que ele estava no roadmap dele, ele acelerou, abriu muito forte esse processo, está vendendo. E segurança teve que entrar junto nesse barco, né, Fausto? Então, eu queria. Eu tô vendo esse item aí, cara. Eu tô vendo esse movimento agora. Uhum. Eu tô vendo bem esse movimento, assim, de primeiro, vamos operacionalizar em casa. Então a galera foi, né, home office e tal. Agora tá vendo um movimento de olhar compliance, né, de olhar segurança e tal. Quando tu falou do contrato, né, eu posso... de vendas, né, Fausto? Até o próximo O próprio processo. processo. O nosso time aqui, né, basicamente a gente tá home office, né? Uhum. Certo? Então a gente teve que, claro, a gente tem um conselho, teve uma estrutura de apoio, né? O nosso senhor, uma estrutura completa de apoio jurídico, né? De governança e tal, para trabalhar isso. A gente mudou o contrato de trabalho da equipe, porque tinha que prever o cara trabalhar em casa, tinha que prever o cara levando um notebook. A gente comprou, em alguns casos tem segunda tela, né? Praticamente uma tela de TV adicional para o cara desenvolvimento do marketing e tal. Então, assim, algumas coisas que fone, cadeira, né? São vários equipamentos e tal que estão sob a guarda desse funcionário. Então, a gente teve que mudar nosso contrato de trabalho. E aí foi uma correria, assim, na primeira semana e tal de março, ajusta o contrato de trabalho e tal, todo mundo assina e começa a liberar os equipamentos para quem ainda não tinha um processo home office. Isso a gente teve uma vantagem, porque a gente já tinha uma experiência, né? Como a agência tinha nascido em Santa Maria, em 2014 a gente começou a operação em Porto Alegre, em 2016 ela realmente ficou só em Porto Alegre, mas a gente tinha funcionários que ficaram trabalhando home office nesse período lá em Santa Maria, né? Uhum. E é bem engraçado, porque esse time que está lá em Santa Maria e tal, a gente tinha um prédio, investimos num prédio, né?
baita de uma sala e tal, para 30 pessoas, de desenvolvimento, Santa Maria, aquele negócio. Pô, vamos lá inaugurar o prédio, aquela coisa legal. Foi gostoso, legal de fazer. Sim. E, cara, passou 15 dias de home office. Aí, o time de desenvolvimento disse: nós não vamos voltar pro prédio, nós vamos trabalhar em casa. O que eu faço com o prédio? Aí eu pensei: não, isso aí isso é uma brincadeira. Daqui 15, 20 dias os caras vão cansar de estar em casa e vão querer vir pro escritório. Isso não vai passar. Que é nada. Fizemos uma pesquisa em 15 dias, os caras, não, nós não voltamos mais. De repente, um dia por semana, um dia por mês, a gente começou a olhar, puxa, um grande investimento em equipamento, né? E infraestrutura, imóveis, né? Então, o que a gente fez? Cara, fomos lá e diminuímos essa operação e tal, passou 30, passou 45, e 60 dias nós tivemos que fechar o prédio, porque não fazia mais sentido. Então, essas coisas de gestão, e os meus clientes também começaram a ver isso, né? No primeiro momento foi muito oba-oba, assim. Aí no segundo momento, bom, eu tenho aqui clientes do setor bancário, fintechs, né? Tenho grandes empresas de software e tal. O pessoal está mais acostumado com tecnologia, né? Está mais acostumado. Eu não tive tanto impacto, assim, nos clientes de indústria e atacadista. O impacto foi grande porque as pessoas trabalhavam na rua, né? Trabalhavam de 6 vendendo e passaram a operacionalizar tudo internamente. Cara, foi bem complexo para essas pessoas se adaptarem um modelo de uma reunião em cima da outra, né? Que tá falando de disponibilidade. Tá ali minha sala web, cara. Bateu na porta, eu deixo entrar e vambora, né? Tô o dia inteiro assim, fazia 5, 6, de meia hora, tem uma reunião diferente. Né? E tu termina uma, toma um chimarrão aqui, né? A gente tá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, toma um chimarrão e vamos para a próxima. E eu comecei a ver esse movimento. Segurança. Segurança. Dias e horários que o cara pode acessar o CRM. Opa, começou a mudar. Empresa, duas, o setor bancário já era assim e tal. Não, mas agora está indo numa sequência bem maior, né, de empresas restringindo horário e tal. A gente mudou o sistema de ponto, botou no aplicativo, então o ponto está no aplicativo. O ponto não fazia vínculo, né, com o CRM, então algumas empresas adotaram um método de 5 sign-on para fazer acesso só se o cara tivesse na folha dele, porque algumas empresas não deram conta de fazer a gestão operacional, de desligar o usuário no CRM, desligar o usuário no e-mail do cara, redirecionar o e-mail existente para uma outra conta, né? E aí pode redirecionar o e-mail? Se o cara usa e-mail profissional, pode, mas se o cara linkou essa caixa de e-mail com o e-mail pessoal dele, pode? Aí não pode mais. Poxa, e aí como é que faz isso? O cara manda e-mail de dentro do CRM. O cara tá dentro do CRM, pode fazer o receptivo de e-mails. Então, o que a gente viu? Eu vi saiu essa semana na Europa, Salesforce e Oracle, né? 2 processos gigantes coletivos de empresas clientes, 13 bilhões de dólares de processo judicial correndo por vazamento de dados. A gente teve aqui no Brasil teve um caso muito falado, né, do Nubank, né? Cara, o cara fez uma planilha no Google Docs, botou a planilha lá com um link, só que não travou. Não travou. Todo mundo que tinha acesso ao link estava acessando uma base de milhões de usuários. Né? E tu pode ver, pegar as últimas notícias, acessa o nosso jornal da TI aqui do Rio Grande do Sul, o Baguete ali, tu acessa, bota no Nubank, tu vai ver que eles investiram as últimas 4, 5 notícias que tem no Nubank em investimento em segurança. O cara investiu, cara, só que não tem investimento de segurança que proteja quanto ao usuário que faz uma coisa que, cara, na hora que tu tá pensando as ferramentas de segurança, é o famoso, né, acho que não sei se foi o Gartner que bolou esse termo, mas o Shadow IT, né, o usuário que, cara, não tá no script
da TI do Nubank, o uso, de repente, do Google Docs ou do spreadsheet lá do Google. Não tá. É uma coisa que o usuário da conta dele, do Gmail, resolveu acessar, ou às vezes até da conta da companhia, mas não faz parte do processo. Ele fez lá, acessou e ele monta, assim, da mesma forma, hoje tu monta uma videoconferência, o usuário não tem mais, a TI não dita tanto mais quer dizer, gostaria de ditar, mas na prática o usuário ele leva, né, todas as ferramentas que ele usa em casa. E hoje as ferramentas estão cada vez mais complexas, né, e fazendo mais coisas e entregando ferramentas gratuitas de mercado, gratuitas entre aspas, né, uma versão gratuita ou uma versão gratuita que rouba dados, como já foi o caso aí de algumas soluções que recentemente foram vistas, né, que desviavam os dados para servidores na China e tudo mais. Então, assim, videoconferência, planilha online, drive de repositório agora. Ninguém mais tem o pendrive. Cara, tu tem 1 tera em qualquer uma dessas contas aí que tu assina assina um e-mail de graça, te dá. Lembra? Eu e tu somos da época, Fausto, que o e-mail, tu comprava o e-mail do Terra, tu tinha. E eu ainda tenho. Outro dia me perguntaram: tu ainda paga o Terra? Porque eu reclamei do Terra. Cara, eu ainda pago o Terra, gente. Eu tenho um e-mail do Terra que eu ainda pago. Gente do céu, eu sou old school, né, cara? Um negócio com um caderno ainda, mas assim, a gente é daquela época que o e-mail tinha 25 mega, 100 mega. O e-mail do diretor tinha 1 giga. O e-mail, porque é o diretor, o resto da galera tinha 20 mega, 50 mega, 100 mega. Hoje qualquer um abre uma conta no Gmail e tem 1 tera. E soca dado lá e bota a foto e mistura os dados da foto com o print da tela que ele deu para resolver um problema no computador dele com o cara da TI, ou na planilha que ele printou ali para mandar para alguém, e aquela planilha daqui a pouco virou, né, tá em tudo que é lugar, né, com dados sigilosos, eventualmente sensíveis da empresa. E a gente vem aí agora com né, LGPD, né, idas e vindas, mas tá aí, né? Chegou. Logo chega a questão das multas também, né? Talvez tenha algum processinho aí que dê algum delay, porque o fato é que a gente vê muita empresa, assim, cara, grandes companhias não estão ainda preparadas, né, para a LGPD. A LGPD ela parece algumas coisas meio óbvias, mas ela é bastante complexa. Ela suscita bastante dúvidas do qual é a responsabilidade que eu tenho. Às vezes tu é um terceiro, tu trabalha com isso a tua vida toda, agência de marketing, cara. Pô, eu sou aqui, sei lá, o varejo aí de vestuário aqui do Rio Grande do Sul. Eu faço uma campanha, tu é a agência que fez aquilo. Cara, tu tem, eu como varejista tenho que certificar que os teus processos, tu, minha agência, estão garantindo o sigilo dos dados, que tu não repassa esses dados para terceiro. Tu sabe, né? Tu faz aí qualquer teste no teu ambiente atual de tecnologia, tu acha inúmeros gaps, né, de cookies que tu usa, que tu nem lembrava que tu usa, compartilhamento de informação que tu faz, que tu não lembrava que faz, que agora é importante lembrar, agora é importante ver, né, porque tu é responsável pelo compartilhamento que tu fez com um parceiro, que fez com outro parceiro, e esse aí faz mais, uma cascata, né? É uma cascata, diria assim, quase impossível de rastrear, né? Tá cada dia mais difícil, certo? Na área de marketing e vendas é muito comum a gente testar ferramentas, pivotar processos, pivotar segmentos de mercado e tal, né? E a gente tem uma função no Pipe Run que tu coloca o CNPJ e ele vai na receita e traz os dados. Uhum. Tá? Endereço, rua, bairro, CEP, capital social e os sócios da empresa. Cara, agora eu já não posso mais botar o CPF do cara lá automático dentro da conta porque é um dado sensível. Sim. Então bota o nome. Apesar de ser uma base pública, né? Apesar de ser uma base pública que tu buscou isso, ou seja, tu não tirou isso de uma cartola, mas assim, agora tu é responsável pela proteção desse CPF que não pode constar na tua base, ou tem que ter cuidado. Esse cara desse CPF liga para
a empresa que está usando o PipeRun e pergunta, olha, eu quero saber tudo que tu tem de informação sobre o meu CPF, essa companhia vai ter que fornecer, aí provavelmente vai ter que adicionar algum tipo de funcionalidade no PipeRun, que vocês já estão A adicionando. gente fez uma lista lá, né? Para vocês fornecerem essa informação de uma forma simplificada para o cliente de vocês. Aí, se tiver que buscar, diz a Fausto, eu preciso inviabilizar o acesso aos dados de determinada CPF, vai ter que, né, mascarar esse dado dentro das tuas bases de dados para eles não serem mais acessados. Gente, é uma complexidade grande, teve tempo, não foi uma lei que foi feita do dia para a noite, teve a experiência da Europa, que entrou em primeiro, depois dos Estados Unidos, e infelizmente, como quase tudo, né, a gente acaba deixando para o último tempo, na esperança que o cara vai dar uma embarrigada na lei mais 1 ano, 2 anos, o que é comum no Brasil, e eu não diria que em outros lugares também foi comum. Depende da maturidade democrática também do país, né? Exato, e a coisa vai... Aí tem umas histórias legais de vendas para colocar aí, cara. A gente sempre testa, né? Todo cara de marketing está sempre buscando uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, um novo canal de aquisição. Todo mundo fazia inbound, né? Certo? Nós estávamos numa onda aqui desde, 2016, a maioria, mas eu tinha começado em 2008, 2009, já mandando estruturação de e-mail com régua. Eu pensava assim, coisas de 2014, a gente ampliou bastante um processo, né, e com agência e atendeu grandes contas. E a gente sempre estava testando novas tecnologias, buscando coisas no Vale do Silício, Israel, né? Cara, nos porões da Factory Access, assim, em Portugal, né? Então a gente buscava várias coisas, tecnologias para conseguir gerar mais lead, gerar mais performance, gerar mais visita no site e tal. E a gente começou a olhar para isso agora. A gente usa uma ferramenta que é Privacy Tools para avaliar os cookies, né? Que é até da presidente da CESP ali e tal, parceira nossa aí também, né? E aí, cara, começamos a avaliar o nosso site. O nosso site. E que a gente nem tem tanto canal de aquisição como a gente fazia para os clientes enquanto agência não CRM, né? Cara, foi uma imensidão de locais e ferramentas que a gente tem conectada no site. Poxa, o cara entrou no site, eu tenho remarketing no Facebook, no Google, no LinkedIn, né? Eu e todo mundo. Tá? Todas as agências usam lá um Tag Manager, um Analytics, né, para ver tráfego no site e tal, porque senão não faz marketing nesse país e em lugar nenhum no mundo. Né? Então, cara, teu dado já está no Google. Né? Já começa por aí. Aí teu dado já está no Facebook. Teu dado já está no LinkedIn. E agora teu dado está no Instagram, está no TikTok, está no Twitter, está... E com todo mundo que tu não leu, né? Mas eles têm autorização tua para compartilhar os dados com mais um monte de gente por baixo, né? Então, assim... Esse item, cara, é fantástico. Assim, eu entrei num site há um mês atrás. Deu 5 minutos, eu saí. Eu não me inscrevi no site. Eu não coloquei minhas informações. 5 minutos depois tinha um e-mail na minha caixa de e-mail. Eu também tive isso. Como o site sabia do meu e-mail? Como é que o cara sabia do meu e-mail? Porque eu tinha uma autorização no Google, né? O Google tinha uma parceria, e aí tu vai olhar lá nos cookies e na lei de privacidade, não sei o quê. Tu começa a olhar para a empresa, ela compartilha dados com não sei quem que é fornecedor dela. Esse fornecedor tem uma cascata que ele compartilha dados com outro fornecedor dele. Né? E a gente começou a olhar até para os nossos concorrentes para entender como é que estava o mercado, e começamos a ver assim, peraí, o cara conecta com esse daqui via uma ferramenta via Zapier, via uma ferramenta de plugin e tal, ele está fazendo conexões externas. Eu disse, não, cara, a nossa conexão aqui é tudo nativo. É nós com a empresa e a gente corta o momento que a gente achar que isso deve deixar de existir. Eu tenho 18 empresas de telefonia homologadas no sistema. Né? Eu tenho 15 empresas de chatbot homologadas para integrar. Meus clientes usam essas empresas. Meus clientes usam. Eu tenho 8, 10 provedores de e-mails integrados no CRM.
Tá aqui a As InfraTI, comidas usam essas empresas, né? a gente usa Dynamize e usa o PipeRun. Dos dois, um integrado no outro. Beleza. E eu passei o ano passado, a gente tem um DPO, né? Foi a primeira formação na CESPRO de DPO. Nosso CTO, meu sócio, o Oswaldo, foi lá fazer a formação e tal, com todas as regras, padrões daquilo que estava acontecendo na Europa, para entender. E, cara, a gente começou a olhar para o negócio e começou a entender. Eu acho que eu não posso usar uma ferramenta tipo Zapier, porque eu não sei para onde o dado vai. Quando ele diz lá no controle de privacidade dele, lá na política de privacidade, ele diz que ele compartilha dados com os parceiros. Quem são os parceiros dele? Sim. Não está escrito. Tu não sabe quem é. Não sabe se o dado está parando na NASA, na China, na Rússia, qualquer coisa, em qualquer lugar do planeta. Não sabe. Né? E eu estou vendo muita coisa assim de régua de e-mail. Né? Régua de e-mail. Cara, tem 200 ferramentas de régua de e-mail na internet para baixar. E todas elas têm lá uma autorização, sabe aquele negocinho do Gmail, do Google, do Microsoft e tal, que tu vai lá e só clica assim, em vez de entrar com usuário e senha, você entra com o Facebook. Em vez de entrar com usuário e senha, você entra com o Google. E aí mostra ali uma autorização. Cara, quem lê aquela autorização? Não sei se tu reparou que né? Não sei se tu reparou que essa autorização ela aumentou de tamanho, pelo menos quando tu faz com conta da Microsoft e algumas coisas da Cisco também, e tu usa permite que faça o sign-on com alguma dessas Apple, Google, Facebook, coisa e tal, a lista de coisas, eles estão, talvez tenham sido obrigados por algum tipo de coisa, de processo que eles detalharam mais, então, ou seja, mais uma coisa que ninguém vai ler, infelizmente, mas tá mais detalhado os bullets de eu tenho autorização para fazer isso, eu tenho autorização para, tipo, é no detalhe, eu tenho autorização para postar no teu nome, para pegar o teu e-mail, para não sei o que no teu, e assim, tu não pode escolher qual tu dá, né? Ou tu dá todas para resolver o teu problema, mas tem uma lá que tu certamente não gostaria de dar, mas acaba tendo que ir junto para poder fazer. Então é mais uma complexidade aí, né, Fausto, de proteção de dados e segurança. E é legal isso, né? Isso. Pensa o seguinte: eu estou em casa, minha televisão está lá, conecta com o YouTube, né? Certo? Conecta com o YouTube. Ou seja, tem um browser lá, né? Sim. Um browser. Então, lá na minha a internet da NET, tem um canal que é o YouTube por browser e tal. Só que o YouTube te pede o quê? Um login por e-mail. Sim. Mas como é o meu browser, o meu usuário, qual que é o e-mail que o cara está usando lá, o corporativo? Legal, né? Quer dizer que o teu dado corporativo, do teu e-mail corporativo, está no YouTube autorizando aquela pessoa compartilhar os dados. No momento que ela compartilha, também está compartilhando o Google Drive, o Google Sheets, não sei o que, todas as planilhas da empresa, lá na net, na TV. Esse é o desafio do home office. Esse é o desafio do home office. Quem autoriza quem a fazer o quê? É muito difícil de controlar. É quase impossível do cara administrar esse tipo de situação. Que é um cenário realmente extremamente complexo, talvez ao nível da impossibilidade do controle total. E eu acho que esse é talvez um fator importante ainda para a turma de TI que vende essa promessa, né, de segurança e coisa e tal para as companhias, ou de dentro da companhia, TI da companhia que vende para a diretoria, cara, deixa claro, assim, tu pode botar todo o dinheiro do mundo, não existe segurança 100%, mas tem algumas coisas, algumas ferramentas que tu tem que olhar com mais carinho agora, que antes tu ignorava. Né? Ou tu deixava como última coisa. Isso é histórico, tá? Dados do Gartner, de todas as entidades que fazem algum tipo de pesquisa, mostram. Primeiro investimento em TI é aplicações, né? O CRM, o RP, a aplicação. É o número um do gasto. Depois tu vem a infraestrutura, o básico da infraestrutura de servidores, coisa necessária para suportar aquelas aplicações. Isso aí está mudando um pouco agora com o cloud, né? Porque a aplicação já está vindo com a parte
do servidor, já está embarcada na licença, na cloud, mas esse era o... Depois, por último, e aí eu lembro que tinha um CIO aqui do Rio Grande do Sul, extremamente focado em segurança, pessoalmente, né, com um PhD em segurança, ele falando, cara, é o primeiro dinheiro que eu sou obrigado a cortar na minha TI quando o orçamento aperta. Porque os caras, não, tá. Aí fica aquela coisa. Eu já tenho o antivírus. Cara, é uma coisa impressionante o que ainda tem de C-level falando que o antivírus, ou falando do antivírus como se fosse uma camada de proteção, eu diria até fundamental. Cara, tem empresa que já não tem mais antivírus, cara. Não tem mais. Assim, a necessidade do antivírus tradicional é cada vez menor. Cada vez menor. O vírus não vem mais no e-mail anexado. Cara, eu acho que quase ninguém mais abre anexo explicitamente no e-mail, porque isso já está mais vacinado. Mas, cara, vem ainda o e-mail, aquele que se finge do banco, que o cara vai no site, que baixa uma coisa que não afeta nada o performance da tua máquina, mas que vai mandando informações para fora. E além disso, os sistemas... O WhatsApp, né? É. WhatsApp. Esse é o clássico, né? Sim, esse é o clássico. O cara vai lá e aí o cara anuncia, meu amigo. O cara tá em casa e vai anunciar um negócio lá no OLX. Coloca o telefone dele e tá no OLX com a autenticação do Google com o e-mail da empresa. Like, né? E aí não tem o duplo fator lá no WhatsApp, né? E duplo fator no WhatsApp, duplo fator no próprio Gmail, duplo fator no Gmail, o duplo fator no CRM. Cara, para acessar o CRM, para acessar o teu sistema, talvez aí o principal, onde tem os teus principais dados, certamente os principais dados de negócio, né? O teu ERP. Hoje tu tá em casa, vamos lá, quem usa, vamos pegar sistemas aí que todo mundo vai conhecer, tu usa um SAP, tá? Que é um sistema app, tu já usa todo em nuvem, de repente, né? Não tem, já tá com a versão mais atual e coisa e tal, todo em nuvem. Cara, se tu não tiver um fator de dupla autenticação, quem pode estar acessando o SAP lá na casa do controller da companhia, pode ser o filho de 17 anos inadvertidamente acessando a página, acessou ali, estava ali logado e sei lá, ele está ali, ainda não deve estar ali, entendeu? E aí por aí vai. Então, assim, ferramentas tem, né? O contrário, cara. E o contrário, né? Vamos lá, a gente está falando sempre da empresa para o funcionário, da empresa para o cara que está fazendo dentro de casa, está no home office. Desde o início nós estamos nessa retórica. E o contrário, bicho. E o contrário. Né? O funcionário está lá e aí ele está usando no browser, né? Para pagar a conta do Netflix dele, que daí o browser está lá, o e-mail corporativo, e ele vai lá no Google Play e põe o cartão dele. E o cara tá lá com o Google Play, com o cartão pessoal dele, vinculado a uma conta de e-mail que é da empresa. Isso pode? Legalmente não pode. Pois é. Mas a empresa não tem esse conhecimento, que tem um cartão vinculado lá. Aí tem um outro fato. Esse cara sai da empresa, né? O cara sai da empresa e sabe-se lá o que acontece, né? Também. E o cara sai da empresa, perdeu o acesso, o cartão dele ficou lá naquele e-mail. Isso é uma coisa impressionante, cara. Até a nossa turma mais de TI, deve acontecer contigo também, mas eu, assim, às vezes tu tem um funcionário que saiu da companhia e coisa e tal, daí tu redireciona o e-mail dele por um tempo, né, para alguém ou para ti mesmo, para os e-mails que o cara receber, sei lá, leva um tempo pro cara parar de receber e-mails ali e para a nova pessoa que assumiu criar o relacionamento. A quantidade de e-mails que eu recebo hoje, cara, de coisas importantes da pessoa, por exemplo, extrato da Bovespa. O cara cadastrou um e-mail da InfraTI, cara. No extrato da Bovespa do cara e eu recebo. Eu aviso o cara, olha, acho melhor tu ir lá descadastrar. Né? Não tenho interesse em ver o teu extrato da Bovespa e, cara, de repente é uma coisa importante para ti, porque assim, o fator humano, né, Fausto, o fator de treinamento das equipes, ele é ainda
colocado de lado e ele tem que ser colocado como prioridade, né? Um treinamento contínuo, na mesma forma que a gente faz. Tu tem tu trabalha com isso, né? Tu faz a implantação de um CRM, tu pode comprar o CRM mais caro do mercado, super poderoso, mundial, que faz chover de baixo para cima. Se tu não treinar a equipe no processo, no como tu quer usar, na metodologia que aquele CRM né, faz com que tu evolua um funil de vendas, evolua alguma coisa. Se tu não treinar, cara, não vai ter adoção. É a mesma coisa em segurança. Se tu não treinar e não falar constantemente, vai aparecer a senha no post-it na tela do cara. Vai aparecer o browser logado do Google com o usuário corporativo acessando a Amazon ou outras coisas. A gente viu aqui, cara, isso. Quer ver um caso que é clássico, assim. A gente tem uma regra no PipeRun. Quando a gente lançou, a gente criou a regra já, porque logo que a gente lançou, a gente conquistou um grande banco de um estado, né? E a gente, cara, era uma startup nascendo e conquistou uma empresa que veio, cara, política disso, política de segurança, política de dados, política de informação. A gente aprendeu logo na regra do jogo, né? Usuário do tipo consultor, as exportações de dados do cara na tela de cliente, na tela de oportunidades, tal, é as dele, restrita a ele. E aí tem uma perguntinha lá na configuração, o gestor, administrador do sistema vai lá e diz, olha, esse cara aqui ele pode acessar só as contas de oportunidade dele, ou ele pode acessar as outras contas de outras oportunidades. Ou só da equipe. Aí tem lá os níveis de restrição por equipe e tal. Cara, a primeira semana que a gente começou a implantar a galera de tecnologia, já veio um usuário. Cara, eu preciso acesso aqui, eu preciso o nome, o e-mail, o campinho aqui, o CPF, de todos os caras das oportunidades aqui, porque eu quero exportar isso aqui, botar numa planilha e quero levar lá no meu MailChimp. Jesus. Como? Não, eu carrego lá porque lá eu disparo um e-mail que eu faço uma régua especial. Eu disse, legal. Aí veio, cara, e foi passando, né? Eu quero conectar agora o sistema ABCD e o PipeRun tem que mandar um gatilho aqui e mandar o dado para esse sistema. Legal. Fala com o gestor da tua conta aí, vamos ver se ele libera. Aí ele vai lá e te troca o nível de permissão e se ele liberar, você pode fazer. Tá. O cara sumia. Né? Ticket no suporte. O cara ia lá e pedia. Tenta, né? Agora, os caras estão assim, tô em casa. Muitos vendedores, cara, ele precisa velocidade, precisa automatização. E aí o gestor da conta diz, olha, cara, nós vamos usar aqui o Cisco Webex como uma ferramenta padrão para a gente fazer as reuniões com os clientes. E por algum motivo o cara, eu gosto de usar ele tem uma conta lá no Google, ele usa o Hangouts, Google Meets. Ele tem uma conta dele também no Microsoft, ele quer usar o Teams, né? Aí lançaram, cara, o Zoom. Cara, agora eu tenho minha conta do Zoom. E aí pergunta pro vendedor, cara, tu tá usando o que para fazer as apresentações? Não, cara, eu tô usando a minha conta do Zoom, dá para gravar as ligações, é fantástico, eu gravo todas as apresentações que eu faço e tal. Legal, tá indo onde essa gravação? Não, tô botando aqui na minha máquina aqui, ó. Não, eu já tenho aqui um Drive, e aí eu conecto com o Drive, o Google Drive aqui, já salva aqui no Google, e aí como é a imagem também já salva no meu catálogo de fotos e tal. Legal. Qual que é a regra disso? Só que o cara quer a sala de reunião dele, que ele comprou com o cartão dele vinculado na conta do e-mail lá no Google Pay da empresa e tal. E ontem teve jogo de futebol. Aqui no Rio Grande do Sul, ontem, jogo de futebol, Inter, Grêmio e tal, Flamengo e tal, aquela coisa toda. Cara, o jogo não ia passar na televisão, né? Mas aí no Apple TV tem um canal que dá para passar no jogo. Milhares de pessoas foram lá e criaram sua conta no Google Apple TV e muitos vendedores de empresas, e aí eu não vou dizer só o vendedor, mas no geral, foram lá e criaram as contas usando o browser, usando o e-mail corporativo. O browser já apresenta, é só clicar, é só dar um lá, clique. né?
E aí várias empresas, clientes começaram a comprar, todo mundo quer mais canais de aquisição, né? Uhum. Mais canais de aquisição porque precisa gerar lead. E eu estou dizendo para todo mundo, ampliem os canais de aquisição porque nesse momento não existe bala de prata. Ah, porque eu faço inbound marketing, eu faço conteúdo no meu blog, eu pago Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads e tal, e trago tráfego e visita para o meu site, e o meu site converte e me traz leads. Legal. Não está funcionando. Ah, mas eu faço conteúdo e tal, e o Google foi lá e trocou o algoritmo, faz uns 50 dias agora. Né? E aí o tráfego de sites de todo o planeta diminuiu. Por que precisava diminuir o tráfego do site de todo o planeta? Para a internet ficar mais leve e a gente conseguir aumentar os streamers do Google Meets, né, de todo mundo. E a gente acha que não, é porque o Google melhorou o algoritmo. Não, eles melhoraram o lado deles, de vender outras coisas também. Mas o nosso vendedor, nosso cara do marketing está lá e ele precisa aumentar a taxa de conversão, ele precisa aumentar o número de leads, ele precisa garantir agendas. Aí ele foi lá e comprou uma extensão do browser, que lê os cookies, né? E que ele te ajuda a capturar os dados do LinkedIn. Fantástico, né? E aí o cara não é uma conexão de primeiro grau no LinkedIn, porque se for uma conexão de primeiro grau, você tem um aceite, né? Um aceite legal, conexão de primeiro grau, você tem acesso aos dados de e-mail, telefone, se a pessoa liberou. Então tem as regras lá no LinkedIn de quem pode acessar os teus dados, de quem pode ver os teus dados e tal. Mas essas ferramentas, elas burlam todas as regras. E aí o cara faz um robozinho diferente para ir lá e fazer uma busca booleana no LinkedIn e começa a capturar os e-mails e o telefone de um monte de gente. E aí tá todo mundo recebendo chamada todo dia e não sabe nem de quem é. Mas é o cara lá prospectando no LinkedIn, é todo mundo recebendo e-mails do teu e-mail. O que aconteceu com o mercado? Todo mundo foi lá e tirou o seu telefone do LinkedIn, né? Todo mundo foi lá e botou o e-mail Hotmail, o Terra, o Ball, você que porcaria de e-mail lá que o cara botou, que é aquele que é só para receber spam. Tá? No dia que ele quiser realmente arrumar um emprego, alguma coisa, ou sair da empresa, né, ele vai lá e vai botar um e-mail mais pessoal dele que acessa e tal. Poxa, mas tem um monte de gente que não fez isso. E tem um monte de ferramenta capturando os dados do LinkedIn, a história do cara, trabalhou em qual empresa, por quanto tempo e tal, né? Tem um monte E a de gente gente fez alguns vendendo testes, isso, né? Tem um monte de gente vendendo isso. Vendendo isso, é legal, né? Tá arrumando lead. A um preço bem baratinho. Um preço bem baratinho, né? Vai ser um processo no futuro, né? É um processo, criando um passivo. Quando tiver exatamente, é um novo passivo, né? É um novo passivo nas companhias que a companhia não está nem atenta ainda, né? Interessante isso. Quer ver um item que tem um monte de companhias, geralmente as empresas menores e tal, o cara compra coisas para a empresa no cartão pessoal dele, mistura o dinheiro pessoal com o da empresa e tal, tem um cartão da empresa com o nome do diretor, então eu tenho que comprar as coisas de marketing, às vezes libera até para agência, né? Libera para agência fazer recarga no Facebook, no Google, lá com o cartão da empresa. Tá legal. E aí o cartão da empresa ficou salvo naquele browser lá da agência, que é o assistente júnior da agência e tal, que vai lá e aumenta o crédito. Né? E o cartão tá salvo no browser daquele cara. Legal, né? Já começa por aí. Tem inúmeras interações que a gente faz e que um dado de cartão de crédito que a gente não faz ideia, assim, se tu parar para pensar, tu vai ver que tipo, ele tá em todos os lugares. A gente tem visto aí agora, digamos assim, depois desse primeiro movimento de home office, né, um movimento maior agora vamos organizar a bagaça, né, passou algo que a gente achou que ia ser temporário, aparentemente, né, claramente não foi. Então acho que o Porto Alegre fechou, acho que foi 13 de março, né, que foi o decreto lá de fechamento. Então, a gente já está aí em agosto.
não tem nenhum sinal que a coisa vai melhorar, e as empresas, bom, é isso que a gente vai conviver com esse modelo agora permanentemente. E começaram, de fato, a gente começou a ver sinais de, vamos olhar para a segurança da informação, vamos olhar algumas aplicações. O que a gente tem visto, Fausto? O MFA, como uma, né, o múltiplo fator de autenticação, como uma ferramenta. Então, assim, pessoal olhando ferramentas de simples implantação. A gente tem uma chamada Cisco Duo, que, cara, eu tenho até no meu Facebook. Então, ela permite o uso para o usuário final, a TI controlar a parte corporativa, o CRM, a VPN, né, soluções que a TI forneça, mas também dá para o usuário final a possibilidade de colocar duplo fator de autenticação nos seus usos pessoais, tá? Então é muito legal é a parte legal da mistura do pessoal com o profissional, que tem um container ali que é da companhia, que é gerido pela TI, onde o usuário não pode mexer, mas ele pode adicionar contas pessoais. No meu aqui, por exemplo, eu tenho o Facebook, tenho o LinkedIn, tenho vários sites que eu acesso que agora me pedem uma autenticação que está num app no celular. Também não estou falando de ciência de foguete, né? Não é nada a coisa, mas é algo que as companhias estão agora, e interessante, que são soluções que podem ser facilmente colocadas em companhias super pequenas, né? Pequenos escritórios de advocacia, contabilidade, por exemplo, que certamente mexe com muito dado crítico, a grandes corporações, bancos, que já era mais comum ter esse tipo de solução. E uma outra coisa que a gente tem visto, Fausto, é a questão da proteção. As companhias vamos dizer aí, de médio porte, já tinham investimentos grandes em firewall, em soluções de segurança, de controle de conteúdo, de proxy. Então, assim, já tinham categorias que o cara tá lá na empresa não consegue acessar, sei lá, pornografia, sites de jogo. Ele tinha um controle quando a pessoa estava dentro do escritório. Fora do escritório, salvo uma camada gerencial que tinha um notebook da companhia, os outros usuários tinham um notebook que ficava lá, ou um notebook ou um PC que ficava na empresa, e iria para casa, usava o seu pessoal. Então, assim, a preocupação maior era com os pendrives, né? O cara vinha lá, botar uma coisa no pendrive, então algumas companhias bloqueavam pendrive, depois, né, isso passou um pouco também essa onda de vir vírus no pendrive e a pessoa né, baixar um vírus. E o que a gente vê agora é que todo mundo, praticamente, que está trabalhando de casa, está com um recurso corporativo em casa, né? Ou pelo menos uma autorização de uso corporativo daquele recurso, eventualmente até pessoal. Tem algumas empresas que adotam, né? A pessoa tem o seu próprio notebook e usa para corporativo também, faz algum tipo de acordo, está sujeito a algum tipo de liability aí também, mas tem esse tipo de acordo. E aí, cara, como é que tu dá proteção para essa né, explosão de dispositivos que tu tinha ali, talvez 100, 200, agora tu tem 1.000, 2.000, porque está todo mundo em home office. E aí aqueles teus ativos, firewalls e coisa tal que tu comprou, super, né, sofisticados e caros, estão lá, digamos, com subutilizados, porque as pessoas não estão mais lá, né? Então dependia do acesso físico. A gente tem uma solução... VPN lá em casa e tal, assim, cara, isso é uma coisa que eu vejo muito falar, assim, o cara toma acesso de casa na ferramenta da empresa. Eu sei que vocês trabalham com esse tipo de tecnologia e tal, de segurança e vários itens da Cisco, né? E aí, cara, como é que é isso hoje? Como é que vocês estão ajudando esses clientes para essa linha, assim, de, cara, vamos levar o cara para o home office? O home office, o cara tinha toda essa, cara, parafernália, um monte de nome complexo pra cacete, eu vou te dar um exemplo de um cliente, sem citar nomes, mas, né, de um mercado, um cliente de varejo, que tinha todo um sistema de vendas, né, todo sistema de vendas baseado em telefonia, né? O cara recebia um grande... Não, eu não chamo de contact center, porque são, né, tem uma parte
é um pouco diferente, não é bem um contact center, mas vamos chamar de um grande contact center de vendas, tá? O cliente era a principal linha, é a principal linha de faturamento desse cliente. E ele, do dia para a noite, teve que fechar 100% das lojas, todo mundo que trabalhava na loja teve que ir para casa. E a gente teve que levar. Então, o cenário primário, ponto 1, garantir a conectividade. Para todo mundo, para a grande maioria foi assim, garantir a conectividade. Cara, o cara tem um notebook, uma internet e uma VPN para acessar? Tem, legal. Sei lá, ponto 1. Ponto 2, aí depois começou a se olhar, cara, temos que fazer isso de uma forma segura. Então, assim, a VPN, obviamente, tem criptografia, o cara tinha acesso à telefonia, continuava com acesso à telefonia corporativa, algumas soluções já são diretamente em nuvem com criptografia, então o cenário é mais simples, né, de acessar de qualquer lugar, mas o segundo passo é, cara, e aí agora, como é que eu garanto que o usuário é o usuário? Que esse vendedor é o Fausto mesmo. O Fausto está em casa, está logando lá com Fausto, senha Fausto 1234, como é que eu sei que é o Fausto mesmo? Então, duplo fator de autenticação. Esse foi um ponto. Também integrado em todas as ferramentas, então o cara tem lá sistema de CRM de mercado, né, PipeRun, algum outro aí, que aceitam soluções de múltiplo fator de autenticação. Esse foi um ponto. E o outro, segurança baseado em DNS, né? Todo mundo, né? Não quero entrar em nada técnico, mas tudo que a gente faz na internet vai estar baseado no DNS, para resolver lá o www.crmpiperun.com para o servidor do PipeRun que né, mostra a página. Então, tem um caso aí, cara. Tem um caso aí que eu posso contar. Um cliente nosso é um funcionário, né, na empresa do Rio de Janeiro. O funcionário da empresa saiu e foi para uma empresa concorrente. Não tinha nada no contrato do funcionário que ele não poderia, né? Uhum. E aí a diretora da empresa, lesada lá, porque o cara levou a carteira inteira de cliente, levou o dado, quanto que o cara pagava, tudo. Mas como é que essa pessoa tirou os dados do CRM? Aí eu fiquei me perguntando assim, do CRM... Bom, tem lá a restrição do cadastro, né? O cara só enxergar as oportunidades dela e tal, das coisas que ela tá... E isso tá na cabeça dela e tal. Ela vai ter essa informação. Mas dos colegas, se estava restrito, como é que ela teve acesso? Foi, e aí a gente descobriu que o cara mandava para um sistema lá de marketing, o sistema de marketing, a pessoa era gestora lá no sistema de marketing também, porque queria o tráfego do site, visitar o site e tal. E aí tinha toda a informação lá dentro. E lá a pessoa podia exportar. Eu fiquei pensando naquilo e tal. A gente fez várias coisas de segurança no CRM, né? Então o cara tá tentando acessar a senha lá, tem um negócio lá para não ter robô. O cara tá acessando, tentou 4, 5... O sistema dá um timer lá, diz para ele, ó, vai ter que esperar agora um timer. Nesse momento abre um chamado lá no nosso suporte. Olha, estão tentando acessar a conta tal, né? Deu erro lá, vamos ligar pro cliente e tal. Às vezes tem coisas que chega a ser ativo nesse caso, né? Quando o cara está acessando, a gente grava o IP, qual que é a localização, a mesma coisa que a gente faz lá no contrato, assinatura de contrato eletrônica, entendendo o PipeRun ativo, o que acontece? A gente pega o e-mail da pessoa, o e-mail tem as autorizações, pega o IP da máquina, onde é que o cara está, data e hora, né, do Observatório Nacional, ou seja, a data e a hora legal do arquivo e tal. Então, tu tem um monte de outras coisas que fazem rastreamento. Quando a gente colocou o IP lá no cadastro de usuário, né, o cara acessou por IP tal, muitos gestores começaram a nos ligar, cara, por que essa pessoa e tal? O que acontece que tá aparecendo vários IPs aqui e não é um número muito diferente e tal? E aí a gente conseguiu descobrir que a pessoa, né, desse cliente e tal, né, que tinha essa exportação lá, ela também tinha um acesso para um concorrente dela com o usuário e senha dela. E a gente tinha uma regra lá e eles quebraram a regra. Né? A gente tem uma regra no PipeRun que quando tu abre o usuário e senha num browser, ele derruba o outro. A pessoa não consegue trabalhar a coisa. E eles foram lá bloquear os horários e tal. Então, no mesmo horário, as pessoas estão fazendo isso. No nosso CRM, tem essas regras. Tem essa gestão. E a gente vê muitas empresas, muitos caras, head de vendas vindo falar com a gente, olha,
eu tenho um problema aqui, meu vendedor está saindo da empresa, ou saiu agora, saiu vários, né? Então, uma mudança incrível de funcionários. Agora começou a recontratação, mas no início, a pandemia saiu. Os caras levaram os dados das empresas, cara. Os caras pegaram lá o caderninho, entraram na tela, tal, esse e tal, né? E foram anotando. E o cara disse, Fausto, mas como é que o cara pode fazer? Eu disse, olha, ele pode fazer comigo como qualquer outro. E aí agora eu tenho ganhado vários clientes em função desses processos de segurança. Sim. Porque o cara sentiu agora na pandemia, o usuário foi embora, o cara sentiu no na CRM pele, né? que ele estava não tem essas regras. No CRM que ele estava, tô usando um gringo aqui e tal. Sim. Além do cara não saber, olha como é que é, o passivo do imposto, né? 45% de taxa de importação de software como serviço, ou seja, o cara comprou lá um CRM, sei eu, da Estônia, da China, não sei da onde, e tal, ele tem que pagar aquele preço em dólar no cartãozinho, mais IOF, mais a taxa de importação. Tem muitas empresas, os fundos de investimento passaram a indicar o Pipe Run, né? Porque tem um passivo. Eles começam uma startup, começam uma empresa e tal, e tem um passivo. Aí quando começa a olhar para a segurança desse passivo, e aí ele começa a olhar segurança trabalhista, segurança não sei o quê, não tem um contrato para o funcionário. Tem até um CRM, né? tem até um CRM concorrente teu que é nacional, só que só vende lá fora, né? Tem um que é fundado no Brasil, mas só vende lá fora, só vende no cartãozinho lá fora. E aí tudo realmente vai estar sujeito a o barato pode sair caro, né? Mas e aí a adoção dessas ferramentas, né, Fausto, tem dado o Cisco Umbrella, por exemplo, que é essa ferramenta de segurança baseada em DNS, cara, uma solução super simples de implantar. A gente faz um POC aí, a gente sobe um POC em 15 minutos, a gente consegue colocar o cara a rodar na plataforma. E o que a gente vê é uma surpresa do pessoal da TI de quanta coisa tá passando por ali que ele não fazia ideia, que às vezes até a regra super calibrada que ele tinha na corporação, né, no ambiente on-premises, não pegaria. E aí a gente vendo, por exemplo, lembra que tu teve aquele ransomware há um tempo atrás aí, que, cara, parou a brincadeira toda aí, pegou gente, prefeitura, pegou um monte de gente, criptografou dados e depois acabaram, o menino lá, não sei da onde, acabou vendo que o negócio usava uma chamada, né, um endereço específico lá, ele trocou o endereço ali pro coisa, bom, quebrou a criptografia do ransomware e o negócio desapareceu. Então, assim, na mesma forma, nessa mesma parte da tecnologia que é base para qualquer aplicação hoje, né, qualquer coisa que vai rodar alguma coisa em cima de DNS, a Cisco montou, né, comprou esse produto em 2015, essa solução, e integrou na sua plataforma, botou toda a sua inteligência de segurança em cima, e hoje a gente tem clientes com 5 licenças e clientes com 5.000 licenças. Ela é em nuvem, totalmente escalável, simples de configurar, e é uma coisa que a gente tem visto bastante. O número de trials que são gerados dessa plataforma no site da Cisco, a gente está falando em milhares por dia, de empresas ou pessoas físicas até, para conhecer, né, que vão ali e geram um trial para fazer, e elas mesmas provisionam e saem usando, porque realmente ela é uma ferramenta simples. Ela não, por ser simples, ela não quer dizer que ela não é poderosa, né? Ela é bastante robusta em termos de segurança, mas realmente simplifica a adoção, e isso para a TI. E agora, onde todo mundo passou de um ambiente centralizado para o ambiente descentralizado, né? Então não existe mais ambiente centralizado. O que tu tinha centralizado ficou praticamente irrelevante. Tu tem que cuidar de segurança em todos esses pontos. E para nós, esses dois
essas duas soluções são as que mais dão tração. Claro que tem outras coisas, claro que ainda se fala bastante em firewall, se fala proxy, soluções mais complexas, cenários complexos, né? Tu tem cenários complexos para tudo quanto é lado. Mas nessa parte do home office, então tu teve aí a VPN, ponto 1, tu teve, obviamente, o sistema de vídeo, né? O Webex ou a plataforma que o cliente já tinha, isso foi adotado. Então, todo mundo adotou uma plataforma de vídeo de colaboração, né? A Cisco, né, claramente tem uma das plataformas mais seguras que é o Webex, né? É reconhecido como uma das mais seguras e estáveis, né? Tem até um site ali que monitora aí os principais players de videoconferência, aí Cisco, Microsoft, Zoom, Google, e mostra o nível de estabilidade. O salto no Webex foi enorme aí em termos de número de usuários e tudo mais, e de outras plataformas também. E aí depois essa questão da segurança, mas tinha que ser uma coisa simples para implantar lá na máquina do cara, onde a TI não tem, né? Não tenho pessoas para mandar na casa de todo mundo para configurar notebook, né? Então tem que ser simples de fazer a entrega. E, cara, a gente tem tido bastante sucesso nesse novo, né? Nesse approach aí de segurança. Novo normal. Novo normal. A gente estava preparado para isso, né? A Infratel é a única empresa, né, certificada Cisco em segurança e colaboração aqui no Rio Grande do Sul, nas duas tecnologias, né? Que é o único parceiro advanced nessas tecnologias. Então a gente consegue juntar, né, o mundo da colaboração, que a gente está fazendo aqui, né? Um webinário, uma videoconferência, com o mundo da segurança, né? Então, tem sido bem legal, apesar de todo, né, o problema macro aí do contexto, né? Então, Cara, tem sido uma jornada. quero aproveitar aqui, a gente já bateu o nosso horário aí, a gente até ultrapassou um pouquinho o horário combinado com a galera. Vou fazer um resuminho, assim, né? Vamos fazer um resuminho, segurança e vendas. Duplo fator, WhatsApp, Telegram, né? Todas essas situações de ferramentas de comunicação, cuidado aí. Dias, horários de acesso e tal, controle para o CRM ou para qualquer outra ferramenta, né? Usando ou não uma VPN em casa para acesso a sistemas legados e outros, cuidado nisso. Política de treinamento de equipe para controlar a segurança de compartilhamento de arquivos, tipo Google Docs, Sheets e tal, todos esses... Treinamento, muito treinamento. Muito treinamento para a galera, isso o óbvio tem que ser dito nesse caso aqui. Muitas vezes para a galera da TI isso é óbvio, cara, tem uma pergunta, você vai autorizar tal coisa, desmarca o botãozinho, lê o eu aceito, aquele tal, né? Home office, cuidado com usar browser, cartão pessoal, pagando coisas, né? Agora a gente viu a mesma coisa que aconteceu no Zoom e tal, e acho que é por isso também o Webex também tem todo esse conceito de segurança. O cara comprou o Zoom, tá comprando com cartão pessoal e botando o cartão no browser que o domínio do browser é da empresa. Cara, cuidado com isso aí, funcionário e tal, que tá fazendo esse tipo de coisa. O out de autorização, Google, Facebook, em várias ferramentas, fazendo trial, teste, sem saber nem o que é. Né? Sem saber nem o que vai acontecer. Então, cuida com esse controle. As empresas cuidarem os contratos, né? Os contratos múltiplo fator de autenticação, e cuidar os contratos de trabalho, os contratos de proteção de dados também, reavaliar. Fornecedores também. Olhar a LGPD com cuidado. Se não fez, já está atrasado, mas contrata uma boa consultoria, contrata algumas boas ferramentas, avalia tudo que tem aí, porque vai dar problema, né? Vai quando começar Começando pelos cookies, multas, né? Do site lá, né? Começando pelos cookies do site, um approach com a tua agência de marketing, né? E muita gente acha que é só botar um pluginzinho lá nos cookies, né? Vai lá e bota um plugin lá que o cara autoriza. Sim, o pluginzinho para o cara autorizar é fácil. O mais difícil é quando o cara pedir
e tu tem que mostrar isso e não, ter um a processo parte de jurídico atrás autorização, disso, né? a parte de autorização ali é realmente a mais simples. O cliente, as empresas têm que se preocupar com os demais itens da lei. Essa parte de autorização é a mais óbvia da lei, né? A parte onde tu vai chamar o advogado, fazer o termo ali de privacidade, o termo de aceite, e essa é a mais óbvia, mas a parte que está por trás e as ferramentas podem até ficar podem tornar o processo bem caro, inclusive, né? Tem que cuidar disso aí. Buscar cuidar das integrações entre ferramentas, porque hoje se usa, cada dia tem uma ferramenta nova, e quando a Sim. ferramenta que você tem começa a ficar grande, né? Começa a ficar grande, ela começa a não ter aquela velocidade de entrega dessas novas tecnologias, né? Então é normal que a gente tenha, vai lá, meu SAP é lento, porque demora 1 ano para fazer uma coisa, demora. Ou eu tenho que comprar uma licença e já comprar um contrato de consultor para botar junto no meu Sim. sistema tal, né? Então tu já começa a ter dificuldades de uso dessas coisas e usar ferramentas, cuidado com as ferramentas de integrações, né? Muitas vezes é quase gratuito, só que o cara tá vendendo os teus dados por baixo, tá, Não tem né? almoço, vendendo, não então, tem almoço grátis. cuidado, Não cuidado com existe isso. nada gratuito. Não existe nada gratuito. Corporativamente. LGPD, né, jurídico, segurança, política, acesso, né, privacidade e tal. Contrato de trabalho também preservando isso, né? Sim. Contrato de trabalho preservando. Então, cara, a gente falou um monte de coisas aqui, deu um monte de dicas. Não, Né? É o nosso dia a dia, então tava bem gostoso, um em papo uma legal, hora, né? né? Em uma hora, tu vê que tu elenca, e se tu passar mais uma hora, tu vai elencando mais um monte de situações, e certamente quem está nos ouvindo deve estar pensando nas situações que vive, ou como usuário, ou como gestor, né? Deve estar pensando nas situações que vive. Então, assim, gente, é isso aí, cara. Vamos olhar a segurança como uma coisa prioritária nas companhias, vamos olhar na parte de processo de vendas, vamos olhar com cuidado essa mudança de como tocar com os clientes, cada ponto de toque com o cliente importa. Então, assim, venda não é apenas a hora de tirar o pedido, é antes de tirar o pedido, é quando tu tira o pedido, é após tirar o pedido, é como a tua companhia trata o cliente nos todos os pontos que ela toca no faturamento, na cobrança, na hora que dá problema, no suporte, tudo isso faz parte aí tem que estar na visão do gestor para realmente dar um serviço diferenciado, porque assim, tem muita opção, né, Fausto? Tem muita opção no mercado, ninguém mais faz nada sozinho e é a estrelinha do Tudo coisa, globalizado. tem muita opção e se E tu o não mais legal atender bem muda, o né? cliente, Muda. muda, Cada semana muda, tem uma tecnologia muda. nova, uma opção nova, uma visão nova e tal. Eu gosto, Tu eu tá gosto aí, né? desses webinars, né, cara? Cada mercado está sendo, surge uma startup para desromper Sim. alguma coisa. Aí tem as Eu Martech, gosto, as Fintech, todas tech aí. cara, primeiro agradecer aí, né? Aproveitar, agradecer de novo a InfraTI, a parceria, né? O teu tempo aí, né? Para falar e trazer essas ideias aí. Eu gosto muito dessas lives que a gente vem fazendo, desses webinars, porque eles são práticos, né? Eu Eles acho que, vêm acho que a para cá ideia é para trocar vender experiências, né? sonho, Trocar né? experiências reais de coisas que a gente tem acompanhado. A gente vê muita É o coisa, dia a né? dia, né? A gente É o vê dia a muita dia. coisa e eu acho que a ideia aqui não é, não somos os senhores da verdade, mas a gente vê muita coisa, vê e ajuda, tenta ajudar muito cliente, e cara, são casos reais. Tudo que a gente falou aqui, por mais que a gente não possa eventualmente dar nome aos bois, né, por razões óbvias, são todos os casos que a gente viu, agiu, atuou, ou não Nada é de de me falar, real, né? não é de Não me é um falaram, empreendedor né? de palco aqui Não veio é aqui, de, né? não Não, é de não, ouvir cara. falar, né? É É. isso aí. Mas é Não isso tem aí, nada aqui agradecer de também, empreendedorismo, Fausto, né? a tua presença, a parceria do CRM Pipe Run e com a InfraTI, a gente agradecer a Cisco também, né, por ter nos apoiado nesse evento de hoje. E, cara, só agradecer e tamo junto aí, o que precisar da gente, liga para mim e a gente vai seguindo aí, vamos nos encontrar com algum outro tema logo aí a gente fala de novo
vamos ligar vendas com alguma outra coisa aí que é o nosso dia a dia. Legal, brigadão, um abraço para todo mundo, obrigado aí pela galera que assistiu aqui no Webex, pela galera que está conectada aí no YouTube, né? A galera gente, que está no Instagram e tal. Então, assim, são vários canais, né? Depois a gente consolida aí visualização, tá gravado, né? E agradecer de novo a equipe de marketing e a presença de todo mundo. Valeu aí. Valeu, Um abraço e bons negócios. Bons negócios aí, gente. Com segurança. Abraço.